Bom dia, alunos e alunas do pré-ENEM digital, do pré-ENEM presencial, do pré-ENEM híbrido. Hoje é mais um vídeo sobre o Barroco, ok? Só vou posicionar aqui os meus slides e eu vou falar um pouquinho do conceptismo. Lembrando, nas videoaulas anteriores, que eu dividi o Barroco em duas correntes, tá? Eu não, a crítica literária, tá? Que é o cultismo com o Gregório de Matos e agora nós vamos ter o conceptismo com o padre Antônio Vieira, tá? Esses são os dois grandes expoentes da literatura barroca brasileira, ok? Antes vamos falar um pouquinho sobre o Padre Vieira. Quem é o Padre Vieira? Essas aqui são informações históricas, elas não são tão importantes assim, porque o texto literário é sempre superior a informações históricas, tá? Mas nós precisamos situá-lo em sua época, ok? Quem é o Padre Antônio Vieira? Ele nasce em 1608 e falece em 1697. Ele nasce em Portugal, tá? Mas veio aos 7 anos de idade com a família para o Brasil, tá? Ele realizou seus estudos com os jesuítas na Bahia, lembrando, pessoal, que os jesuítas estão no Brasil, chegaram ao Brasil pouco depois da chegada de Pedro Alves Cabral, que a Companhia de Jesus tinha esse projeto, né, de catequização geral aqui dos novos povos. E é um projeto que deu muito certo, né, na história do Brasil. E aos 15 anos ingressou na famosa Companhia de Jesus, tá? Tornando-se ele também padre jesuíta. Sua obra pertence tanto à literatura portuguesa quanto à brasileira e se constitui essencialmente de sermões. Então, o padre Antônio Vieira, ele é tanto português quanto é brasileiro, tá? E ele é muito conhecido e muito admirado em Portugal, ok? Conhecido na Itália, inclusive, ele faz sermões até pro Papa, ok? É lógico que é interessante vocês estudarem um pouquinho sobre o Marquês de Pombal, a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, o padre Antônio Vieira, que também foi embora e tudo. E tem todo um fulcro aí histórico por detrás disso que seria interessante vocês estudarem, que é a história do Brasil. Porque para entender literatura do Brasil, gente, principalmente o Brasil colônia, tá? É importante conhecer um pouco a história do país, tá? Muitas vezes a literatura ela dialoga com a história, tá? Porque principalmente do Brasil colônia, porque a história do Brasil recente, que é a história do Brasil moderno, vocês conhecem, tá? E a do Brasil colônia talvez fique um pouco escamoteada, mas principalmente o Gregório e o Antônio Vieira, eles dialogam muito com a história, tá? Mas nós vamos reconstituindo aqui, na medida do possível, algumas coisas. Eu vou falar um pouquinho de história, tá? O que são esses sermões, tá? Os sermões não se dedicam única e exclusivamente à pregação da fé cristã e da doutrina católica. Não é, eles, apesar de serem sermões para ser lidos no púlpito por um sacerdote, como é feito até hoje, né? Na estrutura da missa católica, é, ele não queria só pregar para converter, tá? Mas também se preocupa em incitar a reflexão crítica de determinadas questões políticas e, ao mesmo tempo, denunciar certas injustiças sociais, como, por exemplo, a exploração indígena no Brasil, tá? O que resultou em problemas até mesmo com a Inquisição. Vamos parar um pouquinho aqui. A Companhia de Jesus, quando ela vem para as Américas, em específico aqui vamos falar do contexto brasileiro, ela vem com essa função de fazer a catequese daquilo que eles chamavam de gentil, né, os selvagens, com todas as aspas possíveis. Selvagens eram os portugueses, não os indígenas, né? E o padre Antônio Vieira, não, ele é mais um funcionário da companhia, a companhia é gigantesca, né? Tem o padre Anchieta, esse que é histórico também, escreveu algumas poesias e etc. A companhia, ela protegia os índios, mas os portugueses não queriam saber de proteção de índios, eles queriam, primeiro, explorar os índios a fazer trabalho escravo. Os índios não aceitaram isso, né? Os índios não aceitaram a escravização. Muitos morreram, preferiram a morte à escravização, e quem não morreu fugiu. E a companhia, ela protegia os índios, e os portugueses não queriam proteger os índios, ou seja, eles queriam dizimar ou explorar economicamente, como escravos.
tá? E isso era denunciado pelo padre no púlpito da igreja através dos sermões. Porque não deu muito certo com a coroa portuguesa, que a coroa portuguesa ela se faz, tá, gente, em cima da escravização de africanos e da exploração brutal e do massacre de povos indígenas no Brasil. Tá? A Inquisição ela é o braço político-religioso da igreja, tá? E aí é um paradoxo, ao mesmo tempo que essa igreja ela defende os indígenas, tem uma parte ali que está do lado da coroa portuguesa. Essa história é muito complexa aqui para me resumir apenas numa videoaula. Mas vamos entender isso. O padre Antônio Vieira, ele defendia os indígenas no Brasil. E a coroa portuguesa não achava isso muito legal. Tá? Então ele vai entrar em conflito, especialmente com o Marquês de Pombal, que fazem todas aquelas reformas, tá? O Brasil é a grande colônia de Portugal, é o grande fornecedor de grana para Portugal, tá? O Alfredo Bozzi, que é um super professor brasileiro que entende muito de literatura, infelizmente falecido por Covid ano passado, uma tragédia. Ele era um velhinho extremamente simpático, professor ali da USP. Eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de assistir aula com ele. E ele vai falecer de Covid, uma tragédia, né? Aos 85 anos, uma carreira brilhante. E ele é um grande conhecedor do padre Antônio Vieira. Ele diz assim, que de Vieira ficou testemunho de um arquiteto incansável de sonhos e de um orador complexo e sutil, mais conceptista do que cultista. Já a gente vai entender o que é esse conceptista, tá? Amante de provar até o sofismo, eloquência até a retórica, mas assim mesmo, ou por isso mesmo, estupendo artista da palavra. Galera, o padre Antônio Vieira fazia o que queria com a palavra. Isso é conceptismo, mas ele não faz poesias como Gregório de Matos. Ele faz sermões. E não são qualquer sermões, são sermões, um intenso jogo de palavras, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. Não adianta muito eu ficar falando se não mostrar, tá? Por isso ele é conceptista, tá? Ele é tributário lá do Quevedo. Só a gente vai fazer um retorno ao Quevedo, que eu acho importante. Eu vou só aqui correr os meus slides para a gente pegar o Quevedo, que tá aí, esse PDF tá publicado aí no Drive, tá? De vocês. Mas vamos retomar aqui o Quevedo, porque eu acho importante. Ó, o Francisco de Quevedo, esse espanhol, nessa poesia que eu já expliquei na primeira videoaula, apreciando o autor e a solidão dos seus estudos, ele vai dizer assim, vamos entender o Quevedo. Retirado na paz destes desertos, com poucos, porém, doutos livros juntos, vivo em conversação com os defuntos, os mortos a escutar com olhos certos. Se não sempre entendidos, sempre abertos, emendam, secundam meus assuntos, e em musicais, calados contrapontos, ao sonho de viver falam despertos. Grandes almas que a morte nos suprime, da injúria dos anos vingadora, o alto saber liberta que se imprime. Escapa em fuga irrevogável a hora, mas aquela o melhor cálculo estime, que na lição estudo nos melhora. Tá? Então, a gente tem aqui uma poesia que é reflexiva, apreciando o autor a solidão e os seus estudos. Então, ele está onde? Retirado na paz desses desertos, com poucos, porém, livros muito legais, tá? Adultos livros juntos, vive em conversação com os defuntos. Os defuntos são os autores dos livros, tá? Os mortos a escutar com olhos certos. Vocês percebem aqui o jogo, né? Eu escuto os mortos com olhos certos. Ele faz essa inversão, esse hipérbato, tá? O hipérbato é uma figura de linguagem por excelência do barroco. Tá? Então ele está retirado num local, não precisa ser exatamente deserto que é metáfora, é um lugar solitário, com livros, a conversar e a ouvir esses autores mortos. Se não, aí ele continua, se não sempre entendidos, sempre abertos, se meus olhos estão, se eu não compreendo na minha leitura, né? Se eu não compreendo, mas meus olhos estão sempre abertos. Emendam ou secundam meus assuntos em musicais, calados, contrapontos, ao sonho de viver falam despertos. Tá? Aqui ele traz um pouquinho da música, né? Que o contraponto, né?
eu fico calado, às vezes eu não entendo bem o que eu estou lendo, mas eu fico calado, né? E eu até sonho um pouco. Aí ele fala: grandes almas que a morte nos suprime, das injúrias dos anos vingadora, o alto saber liberta que se prime. Que ele está falando o quê? Da cultura letrada, né? Dessas grandes almas, esses grandes escritores que faleceram, né? E muitas vezes faleceram desconhecidos ou foram muito injustiçados, né? Os escritores, ao longo de toda a história da humanidade, muitos deles sofreram injustiças e até morte violenta, né? Escapa em fuga irrevogável a hora, mas aquela o melhor cálculo estime, que na lição estudos nos melhoras. Ele fala, ó, a hora vai embora, o tempo passa, né? Mas estudar é muito legal, estudar nos melhora. Então eu tenho aqui um conceito, né? Um conceito de que estudar é bacana, estudar é legal, estudar é essencial e há solidão para estudar. Dá para estudar de acordo aqui com Francisco de Quevedo, num lugar extremamente barulhento, com pessoas. Mas ele não diz isso diretamente, né, galera? Olha pra você ver essa linguagem toda rebuscada, toda cheia de jogo de palavras, de figuras de linguagem, os nossos recursos expressivos, tá? Isso é o conceptismo. Vamos entender, e agora eu vou rolar o meu slide lá para baixo, como é que isso se dá no sermão do Padre Antônio Vieira, ok? Só um minuto aqui que estamos chegando na parte. Tá, só voltando aqui, né? A obra mais importante dele é o Sermão da Sexagésima, em que, para além da temática religiosa, o Antônio Vieira reflete ainda sobre a própria arte de pregar por sermões, ou seja, é um sermão metalinguístico, ele fala dos próprios sermões, é como uma poesia que fala sobre o que é fazer poesia, só recordando ali nossas videoaulas anteriores. E de sorte a construir uma argumentação a partir do questionamento inicialmente apresentado do porquê a palavra de Deus pode dar poucos resultados. Ele questiona o próprio sermão dele. Tá? Ele vai falando, olha, às vezes eu estou aqui fazendo essa reflexão, mas eu não vou conseguir nada com isso. Tá? O que nós vamos estudar de sermões dele agora é um trecho de um sermão que caiu na FUVEST, vestibular da USP, em 2014. Essa literatura colonial é muito cobrada na USP, tá, pessoal? Eles estão sempre ali cobrando algo de literatura colonial. Você sabe que a lista de livros da FUVEST, ela fica por 3 anos, e agora é o Gregório de Matos, ele vai sair em 2025, ele sai da lista da FUVEST. Tá? Eu acho bacana investir em literatura colonial, porque a gente precisa conhecer a literatura brasileira. Muitas vezes ela é escamoteada na escola. Tá? Infelizmente, ela é escamoteada na escola. Vamos lá. Passo a ler o trecho do sermão. Não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e à paixão de Cristo que o vosso em um desses engenhos. Então, aqui ele já faz uma analogia, ele já faz uma comparação. Não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e à paixão de Cristo que o vosso em um desses engenhos. Então, é um trabalho extremamente sofrido, porque a crucificação de Cristo é uma das cenas de terror, né, mais documentada na história da humanidade, que você tem todo aquele processo de tortura e assassinato brutal dessa personalidade, né, que é Jesus Cristo, pelo Império Romano e pelos próprios judeus ali que não acreditavam, né, nos ensinamentos e tal. Isso aí vocês conhecem, é super difundido aí na história da humanidade. Aí tem a supressão, tá, de parte do trecho, do texto, esse colchete com as reticências dentro, aqui, ó, é supressão. Continua. A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Então, novamente, ele tá. Vocês vejam que ele está usando uma estrutura paralela de comparação. Olha, isso aqui é conceptismo, é como eu trabalho no sermão. Tá? Isso aqui serve muito também para argumentação da redação do Enem. Tá? Estrutura paralela, eu ensino muito isso para os alunos. Tá? Então você tem aqui o que? Novamente, Cristo sofreu um pouco durante o dia e um pouco durante a noite.
E ele fala: olha, vocês que trabalham aí nos engenhos sofrem de dia e sofrem de noite. Cristo despido e vós despidos. Ou seja, Cristo estava nu e você que trabalha nos engenhos, vocês que trabalham nos engenhos estão nus. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Vejam o paralelismo, tá? Cristo isso, você isso. Cristo isso, você isso. Isso aqui é jogo de linguagem. Isso aqui é uma estrutura extremamente bem trabalhada. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, né? E tudo isso se compõe à vossa imitação. Ou seja, vocês imitam aí até a vida de Cristo, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento e martírio. Está dizendo o seguinte: olha, galera, que foi presa na África, né, sequestrada das suas terras, enfinhadas em navios e trazidas para a América para serem escravizadas, para sofrer horrores nos engenhos, nas minas, nas plantações de café. Ele vai dizer: olha, vocês têm que ficar com paciência, porque esse martírio aí vai. Vocês vão ter merecimento porque vocês estão sofrendo. Sofram, sofram, sofram aqui, porque vocês vão ter o reino do céu. É isso que ele está dizendo. De todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, os que pertencem por condição aos pretos e como herança são os mais dolorosos. Tá? O que o padre Antônio Vieira está fazendo aqui, galera? Com esse sermão super conceptista. Isso é o conceptismo. Eu tenho um conceito, eu tenho uma ideia, e eu vou desenvolvê-la através de uma linguagem que joga todo momento com a comparação, tá? Sempre fazendo intertextualidade com o texto bíblico, tá? Isso é um sermão, ele está no púlpito tentando convencer alguém, tá? Só lembrando que no Brasil colônia e até no Brasil império, as pessoas negras elas não podiam entrar dentro das igrejas, tá? As pessoas escravizadas assistiam uma missa do lado de fora. O senhor da casa grande, a família, ficavam dentro da igreja, de preferência, dependendo da grana, sentados na primeira fila, e as pessoas escravizadas ficavam todas do lado de fora. Muitas vezes tinham que assistir às missas ajoelhadas, elas não podiam entrar. As pessoas escravizadas podiam sujar o chão das igrejas. Essa é a história do Brasil, galera. É uma história extremamente horrorosa. A história da escravidão no Brasil, como eu já comentei em videoaulas anteriores, é uma história de um holocausto, de um massacre, de uma hecatombe, que ainda ecoa até hoje. É uma questão não resolvida na história do Brasil e que poucas pessoas querem discutir realmente, tá? Então vamos à questão. A FUVEST discute muito isso, tá? Os bons vestibulares do Brasil, as boas universidades discutem isso. Vamos lá. A partir da leitura do texto acima, escrito pelo padre jesuíta Antônio Vieira em 1633, que é o auge desse recebimento de pessoas sequestradas em África e trazidas a ferro para o Brasil, pode-se afirmar corretamente que, nas terras portuguesas da América, opções. Letra A. A Igreja Católica defendia os escravos, os excessos cometidos pelos seus senhores e os incitava a se revoltar? Absolutamente. Tá? Aqui ele está falando: olha, vocês se conformem, Cristo sofreu, né? Que sofreu para nos redimir. Vocês vão sofrer, 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 né? E vão ter o quê? A vida eterna e etc. Sofram aqui e tem uma vida melhor depois. Galera, os jesuítas defendiam que, tá? Isso aí, aliás, tem uma famosa pregação, né, dos jesuítas que diziam: olha, a escravização foi um favor para os africanos, porque eles viviam de maneira bárbara, com cultos pagãos, mexiam, entre aspas, com bruxaria lá na África, então foi ótimo para eles serem escravizados, pelo menos eles foram cristianizados. Olha para vocês verem a cabeça dessa galera, tá? Uma galera extremamente perigosa, tá? Que tentava justificar assassinatos, massacres, torturas e castigos das pessoas escravizadas, tá? Isso aí é essa história é muito conhecida, tá? Na época aí em Portugal, em Espanha, na Europa toda, né? Se dizia que, olha, as pessoas que viviam na África eram pagãs, foi um benefício, tá? A escravidão para elas. Olha a ideologia dessa galera. Então não é essa, tá? A igreja nunca incitou os escravos a se revoltarem.
A letra B. As formas de escravidão nos engenhos eram mais brandas do que em outros setores econômicos, pois ali vigorava uma ética religiosa inspirada na Bíblia? Claro que não, tá? Não existe forma de escravidão branda. Escravidão é o horror, tá? Se você pegar o número de pessoas que morreram durante a travessia do Atlântico ou morreram no Brasil por maus tratos, é muito maior do que o número de judeus, ciganos, russos mortos nos campos de concentração pelo nazifascismo, tá? O Atlântico, de acordo com os historiadores modernos, é um grande cemitério, tá? De pessoas da África. Só eu conto muitas essas histórias em sala de aula, quando a gente está estudando Castro Alves, que os tubarões seguiam os navios negreiros. Por que os tubarões seguiam os navios negreiros, galera? Porque eram corpos sendo jogados toda hora, porque as pessoas não aguentavam essa travessia de 4 meses dentro de um porão de navio. Muitas morriam, tá? É o horror, tá? É uma história da humanidade horrorosa, tá? Isso é a colonização, é o colonialismo, tá? É a vertente mais perversa do capitalismo. Letra C. A Igreja Católica apoiava, com a maioria de seus membros, a escravidão dos africanos, tratando, portanto, de justificá-la com base na Bíblia. É isso aqui, tá? É a letra C, ok? Por que, que não é a letra D? Clérigos, como o padre Vieira, se mostravam indecisos quanto às atitudes que deveriam tomar em relação à escravidão negra, pois a própria igreja se mantinha neutra na questão. Não se mantinha não, ela apoiava, tá? Apoiava, porque isso aqui era o Brasil colônia, tá? E a letra E, havia formas de discriminação religiosa que se sobrepunham às formas de discriminação racial, sendo essas, assim, pouco significativas. A Companhia de Jesus, galera, apoiava a escravização porque ela não queria que os índios fossem escravizados, tá? Os índios não eram escravizados porque eles já eram catequizados, eles não eram pagãos, mas podiam explorar os africanos, que eram pagãos. Essa é a ideologia por detrás. Mas é lógico que isso aqui é uma ideologia superficial, tem toda uma questão aí de um sistema capitalista, tá? Que não vem aqui ao caso dar uma aula sobre isso, porque seriam umas 4, 5 horas de aula só sobre o assunto. Para fechar, o padre Antônio Vieira. Vieira aprimorou suas técnicas sobre a fachada lógica do conceptismo barroco, essa ideia estrutural de construindo o sermão, comparando a vocês isso, Jesus isso, vocês pessoas escravizadas isso, Jesus isso. Buscava servir o ideal religioso e pedagógico da conversão e da catequese, procurando infundir nos espíritos uma visão pessimista da vida terrena em contraste com a luz celeste, ou seja, a vida aqui na Terra é, com o perdão da palavra, tá? Você que está aqui na Terra tem uma vida horrível, tá? Uma vida entre aspas, muito fodida. E lá em cima você tem o paraíso, ok? É sempre esse jogo. Ali é o estilo senecano, a ênfase. É Sêneca, tá? Sêneca, que é esse grande orador romano, clássico. A ênfase, a sutileza, o paradoxo, o contraste, a repetição, a simetria, o paralelo, o símile. Símile é a comparação e o manejo da metáfora. Isso aqui são todos recursos retóricos. Quem inventou a retórica foram gregos e romanos, tá? Nos seus discursos. Seria interessante dar uma aula só sobre o Sêneca, mas não temos tempo para isso, tá? E amarrava-se. Isso é uma onomatopeia, um recurso expressivo para barulho. Aqui da escola. Por fim, amarrava-se sempre as passagens da Sagrada Escritura, evitando voos oratórios. Ou seja, ele não se perdia. Ele estava sempre trazendo trechos da Bíblia. Ele não ia falar de outras coisas. Isso é o conceptismo, tá? Sempre com o padre Antônio Vieira e os seus sermões. Ele tem trechos de sermões muito célebres, tá? Que com certeza figuram aí nos livros didáticos. E se vocês ficaram com dúvida em relação a algum sermão, não entenderam, não compreenderam, façam uma fotografia do sermão, me manda pelo WhatsApp, que eu terei prazer de conversar com vocês, de mandar aí gravar uma interpretação por áudio, mandar e etc. Tá bom? Obrigado por assistir, obrigado a vocês, obrigada, né? Por ter assistido a videoaula e até a próxima, quando vamos falar não mais de barroco, tchau, tchau, barroco, né? Vamos falar de arcadismo, que é essa corrente literária que vem depois do barroco, e ela é oposta ao barroco,
tá, pessoal? É uma oposição ao barroco. Grande abraço, tchau, tchau.